A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte, na Rádio Rio de Janeiro, a obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Hoje vamos iniciar o capítulo 7, com o título Audiência. São vários os recursos mediúnicos, essa faculdade plural que se apresenta de diversas nuances, classificada por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, e apresenta os recursos naturais estabelecidos para aqueles com os quais apresentam tarefas que, com o Evangelho de Jesus, passa a dar sentido, propriedade e condições favoráveis para a saúde mental, para a integração de todos os recursos dos valores do bem, aproximando-nos da caridade com Jesus. O capítulo 7 intitula-se Audiência. Mas o que é a faculdade mediúnica auditiva, meu caro ouvinte? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. A audiência ou audição espiritual é a faculdade de perceber a voz dos espíritos e, eventualmente, outros sons oriundos da dimensão espiritual, como a vidência, a intuição e outras faculdades psíquicas. É uma aptidão que, quando serve à intermediação entre desencarnados e encarnados, assume o caráter mediúnico. Também como a vidência é um fenômeno conhecido desde a antiguidade. A Bíblia, por exemplo, refere-se a diversos médiuns audientes, entre eles o profeta Samuel, que no seu primeiro capítulo da Bíblia, Samuel 1, capítulo 3, versículo 9 a 10, e o próprio Paulo, apóstolo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 4 a 7 e capítulo 16 a 9, temos menção de conexão de audiência mediúnica desses profetas, portanto médiuns. Na história, um dos fatos mais conhecidos é o que se refere a Joana d'Arc, que nasceu em 1412 e desencarnou em 1431, que com 19 anos, guiada por suas vozes, comandou o exército francês em memorável campanha contra o domínio inglês. Modernamente, são muitos os casos que chamam a atenção por sua peculiaridade. Rosemary Brown, por exemplo, a famosa médium inglesa, que recebeu várias e importantes composições musicais de autores célebres, explicava que os compositores ditavam-lhe as notas musicais, compassos e notações. Algumas vezes, como acontecia com o músico Liszt, conhecia antes a música, ouvindo-a mentalmente e tocando-a quando sentia seus dedos guiados sobre as teclas. Esse trecho, meu caro ouvinte, essa informação foi retirada da obra Contatos Musicais de Rosemary Brown, sob o título Grandes Mestres Compõem do Além, da editora Boa Nova. Na realidade, hoje, graças ao desenvolvimento e divulgação do Espiritismo, o fenômeno da audiência, tal como ocorre com os demais tipos de ocorrências mediúnicas, é corriqueiramente constatado tanto nos centros espíritas como fora deles. A audição espiritual, que também diz com a expansibilidade do perispírito, acompanha comumente
Os fenômenos de evidência, embora possa, de acordo com as circunstâncias e as condições do ambiente, manifestar-se independentemente dessa. A propósito, ensina Kardec: estes, referindo-se aos médiuns audientes, ouvem a voz dos espíritos. É algumas vezes uma voz interior, que se faz ouvir do foro íntimo. De outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, travar conversação com os espíritos, quando têm o hábito de se comunicar com determinados espíritos. Eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Quem não seja dotado desta faculdade pode igualmente comunicar-se com um espírito, se tiver auxiliá-lo um médium audiente que desempenhe a função de intérprete. Esse trecho foi retirado da obra de Allan Kardec, do Livro dos Médiuns, editora da Federação Espírita Brasileira, tradução de Guilom Ribeiro. A audiência pode manifestar-se de diversas formas. Como na vidência, podem os sons ser percebidos como vindos do exterior, audiência externa, ou como se ressoassem com clareza maior ou menor no interior da mente, audiência interna. Então, observe isso, meu caro ouvinte. Há essa diferença do médium audiente perceber uma voz externa clara como se fosse de uma pessoa que está realmente falando, e é uma pessoa realmente, o espírito é uma pessoa, ou como também vem na mente de forma destacada, com uma grande expressão de clareza, maior ou menor. Tal complexo como o fenômeno da vidência, muito falta ainda para sua inteira compreensão, sendo certo que o processo se desenvolve a partir do desprendimento perispirítico menor ou maior do audiente. Aliás, todos esses mecanismos de recursos da faculdade mediúnica estão relacionados com a expansibilidade do perispírito, que passa a entrar em contato com o mundo espiritual. A audiência, interna ou externa, pode apresentar-se independentemente do fenômeno da vidência. Então teremos o caso, como o autor aqui coloca, como audiência isolada ou conjugada com a vidência, ou seja, podem acontecer os dois fenômenos simultaneamente, como que compondo afinal um só processo, audiência concomitante com a vidência. Então o médium não só capta o som, como vê o perispírito do espírito que está desencarnado. Em relação à audiência interna, o fato interessante é que boa parte dos compositores musicais, como já ressaltado, tem a percepção interna da música a compor, conhecido como audiência musical. Leon Denis cita a propósito diversos exemplos históricos, entre eles o depoimento de Mozart, também sobre suas extraordinárias percepções musicais. Abre aspas. Quando estou em boas condições e inteiramente só, durante o meu passeio, os pensamentos musicais me vêm com abundância. Ignoro de onde procedem esses pensamentos e como me chegam. Nisso não tem à minha vontade a menor intervenção. Então, Leon Denis trazendo para nós a percepção mediúnica de Mozart, que sem usar a vontade, sem ter a intenção de ouvir, sem realizar a intervenção, as músicas chegavam à sua mente de forma clara e expressiva. Prossegue o mestre Leon Denis. No declínio de sua vida, quando já sobre ele se estendia a sombra da morte, ainda se referindo a Mozart, em um momento de calma, de perfeita serenidade, ele chamou um de seus amigos que se achavam no quarto. Escuta, disse ele, estou ouvindo música. O amigo lhe respondeu, não ouço nada.
Mozart, porém, tomado de arrobo, continua a perceber as harmonias celestes. Esses trechos foram retirados da obra de Leon Denis, No Invisível, editora da Federação Espírita Brasileira, tradução de Leopoldo Cirne. A audiência, continua o autor, interna ou externa, isolada ou concomitante à vidência, pode manifestar-se de diversos modos, como audiência ordinária, audiência xenoglóssica, audiência psicométrica ou como teleaudiência e também a clareaudiência. Então daqui o capítulo se segue com essas classificações e nós vamos ver cada uma delas. Primeiramente, a audiência ordinária. O autor afirma que é o tipo mais comum de audição espiritual, sem que nada de especial mostre, a não ser o próprio fato da possibilidade do registro de sons e vozes do mundo espiritual. A outra classificação é a audiência xenoglóssica. Já foi esclarecido, vamos lembrar, que a xenoglossia é quando o médium estabelece comunicabilidade em uma língua estrangeira, ou seja, que não é da sua nação. Então, a audiência xenoglóssica. Neste tipo de ocorrência, o audiente ouve o espírito manifestando-se em língua estrangeira, que lhe é desconhecida. Abre aspas aqui para nós, nesta encarnação. Às vezes, ouvindo e anotando ou gravando, a comunicação pode depois, com o auxílio de um intérprete, traduzir, compreender e divulgar, se for o caso, o conteúdo da mensagem que ouviu. Não são raros os casos de audiência xenoglóssica. Alguns chamam realmente a atenção, como por exemplo citado por Ernesto Bozano, relacionado com o médium escritor e jornalista norte-americano William Dudley Pillay, que vai relatar um episódio que ocorreu com ele com relação à audiência. O fato, meu caro ouvinte, é que todos esses recursos são naturais e não representam estado patológico. Então muitos são diagnosticados por ouvirem o espírito por apresentarem alterações da saúde mental, sendo denominados pela psiquiatria como alguma doença patológica. Mas a mediunidade é um fenômeno natural. O perispírito está registrando recursos estabelecidos como tarefa e que com Jesus estabelece toda uma possibilidade. Então você que é médium, que ouve os espíritos, você é uma pessoa normal. Esse fenômeno é natural e o trabalho é com Jesus para resgatarmos, para nos aperfeiçoarmos e prosseguirmos a nossa jornada terrena com sucesso. Vamos continuar estudando o capítulo Audiência já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade às diversas propriedades mediúnicas, suas classificações e as condições de conexão, compreendendo quando o processo é anímico, quando é mediúnico, quando se estabelece com um recurso pedagógico de recuperação das nossas vidas perante a justiça divina, perante a própria consciência, como um fator natural de ferramenta para estabelecer como condição
importante para as nossas vidas, o progresso, o conhecimento, com o contato com os bons espíritos que nos trazem saúde, plenitude, fortaleza moral e nos aproximam de Jesus, quando assim fazemos da faculdade mediúnica esse propósito. Paramos no ponto em que íamos mencionar o caso do jornalista norte-americano William Dudley Pilley, que relata o episódio que protagonizou, ou seja, que aconteceu com ele mesmo. Depois de conversar longo tempo com uma grande mente que já não é deste mundo, uma outra voz se fez ouvir, falando em língua que eu não conhecia. Defronte de mim estava a taquígrafa. A taquigrafia, meu caro ouvinte, é uma operação em que se estabelece a cópia de um relato através de diversos códigos, simplificando-os e escrevendo todo um texto sem precisar escrever todas as palavras. Há quem pedir taquigrafasse foneticamente em escrita ordinária as palavras que eu claramente percebia, da estranha língua, palavras que para isso ia repetindo, vocábulo por vocábulo. Ela as escreveu foneticamente, como eu lhes ditava. Então repare que o taquígrafo ele não escreve a palavra toda, mas os fonemas, os sons principais da palavra, e depois ele reescreve a palavra inteira. Isso faz com que o acompanhamento seja integral, tendo cuidado de grafá-las de modo a poderem ser lidas exatamente como eu as pronunciava. 12 páginas foram escritas nessa linguagem misteriosa. Decorridas algumas semanas, tive a ocasião de submeter a mensagem a um douto filólogo, que verificou existir nela mais de 1 milhar de palavras em puro sânscrito. Então a língua era sânscrito. Era interessantíssimo o seu conteúdo, pois que se referia às condições em que odiernamente se debate a civilização mundial. Advertiu-se-me de que a mensagem fora dada em língua sânscrita para refutar as teorias de muitos doutos superficiais que se deleitam em explicar estas manifestações, contáveis entre as mais portentosas da natureza, como produto do subconsciente. Então, essa obra é de Ernesto Bozano, o título é Xenoglossia, e aqui o protagonista jornalista americano afirma que ele acredita que essa comunicação aconteceu em outra língua para que aqueles materialistas, os adversários, os detratores, que negam a mediunidade, que negam a existência do espírito, que justificam que toda a mensagem vem de si mesmo, do subconsciente, vindo de outra língua desconhecida pelo médium, não poderia ser dele. O outro tópico de classificação da audiência é a audiência psicométrica. Já vimos, meu caro ouvinte, que a psicometria pode depender do contato do objeto ou do ambiente para se reportar ao registro psicofísico histórico do que ocorreu junto a esse objeto ou ao ambiente, relacionando casos pessoais. Na audiência psicométrica, então, é a que resulta como a evidência de contato com objetos, pessoas ou ambientes, ouvindo sons e vozes ligados ao seu pretérito. Normalmente acompanha a evidência psicométrica em suas diversas modalidades, inclusive a pré-cognitiva. Então, o médium audiente psicométrico, ele vai estabelecer o contato com objeto, pessoa ou ambiente, e além de registrar a história do que ocorreu, também acompanha-se os sons ou vozes ligados a essa história. Depois vem a teleaudiência. É a audição espiritual à distância.
quase sempre, vidência e audiência conjugam-se no mesmo processo, pois é comum o vidente ostentar também a faculdade de ouvir. Assim, a percepção de sons e vozes relacionados com eventos distantes podem ser percebidos concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, com a visão espiritual desses. Então, o autor está relatando seu caso que ocorre com você, meu caro ouvinte, que tem a faculdade da audiência, geralmente também tem a da vidência. E as duas se unem num processo comum e estabelece a possibilidade não só de registrar visualmente a presença espiritual, seja ela próxima ou à distância, se for distância, esse caso, teleaudiência, junto com os sons que também se estabelece à distância. O próximo tópico é a clareaudiência. É a percepção de sons relacionados com acontecimentos futuros. Então, sons que se estabelecem como probabilidades de ações futuras. Diferencia-se também da audiência psicométrica ou pré-cognitiva, porque independe de qualquer elemento indutor. Então, nesse caso, não há necessidade de estar em contato com objeto, com pessoa ou ambiente. Essa percepção é uma antecipação, a chamada profecia, só que pelos sons. Trata-se de um fenômeno muito raro, a complementar às vezes a clarividência. Por exemplo, a visão de um cataclismo que, por acontecer, pode surgir acompanhada da audição de sons relacionados com seus efeitos. A visão de uma solenidade destinada a grande repercussão social pode ser complementada com a audição das vozes de alguns de seus participantes. Então, meu caro ouvinte, todas essas modalidades, elas têm variações de clareza, de intensidade, de conexão ao infinito. Não existe um médio idêntico a outro. Existem classificações abrangentes, mas cada um de nós vai apresentar o seu estilo, a sua característica, sempre relacionada à própria experiência, às conquistas do entendimento do próprio estudo. Portanto, é muito importante estudarmos a doutrina espírita, estabelecer contato com estudos coletivos dentro da casa espírita, trocar ideias, tirar as dúvidas, para não nos permitirmos aos arrastamentos, às facilitações e aos processos graves de obsessão que querem nos tirar desse propósito grandioso que, com o trabalho com Jesus, restabelece nossa saúde. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel, o capítulo 72, Ouvidos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 11, versículo 15. E Emmanuel comenta: ouvidos, toda gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar às paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete.
pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.